Fala galera, tudo bem? Boa tarde, mais uma resenha aí do meu, do seu, do nosso canal Amarrando a Chuteira. Tô aqui com o meu brother aqui de bancada, Churran. E aí, irmão, beleza? Tranquilo? Beleza, irmão. Tá aqui nosso convidado não, né? Isso aqui já é da casa já. Grande botafoguense, Maílson. Aí, irmão, obrigado aí pelo carinho. Obrigado a você pelo convite, irmão. Mais uma vez aí com vocês. Aí. Galera, eu tenho uma surpresa aqui, rapaz. O Maílson estava me relatando aí há um ano atrás que tinha pavor de injeção, tinha medo de agulha. Quando o cara chegou aqui, meu irmão, o cara veio com o braço esticado, achei que ele tivesse com dor no braço. Falei, irmão, tá foi? Irmão. Que isso? Aí eis que me surge um detalhe. Por favor, pode mostrar? Olha aí. Aí, pessoal. Aí, demorou, mas foi promessa cumprida. Aí. Ele fez um rabisco. É, irmão. Chorou muito, irmão. Não, deu um pouquinho só, suportável. Suportável? Nada demais, não. Tô vivo ainda. Agora, nos seus maiores sonhos, meu irmão, você acharia que no seu dia você iria tatuar isso, meu irmão? Não. Falei isso aí uns 10 anos atrás, aquela fase negra mesmo, né? Falei, o dia que eu for campeão, eu faço a tatuagem. Aí surgiu muita piada. Então tu não vai fazer nunca, vai morrer não vai fazer. Mas demorou quanto tempo? Uns 10 anos. E aí foi se aproximando, começou a ficar meio real. Falei, vou ter que fazer. E tá aí, ó. Promessa cumprida. E veio logo em dose dupla, ó. Libertadores e Brasileirão, ó. Tá meio louco aí, não, André? Não. Tá bonito, Deixei um espaçozinho pra botar uma Copa do Brasil pra frente, quem sabe aí, agora tá aí, ó. É, isso aí. Isso aí. Irmão, por falar em Botafogo, na sua opinião, acho que o Fogão deu uma caída, né? Acho que de produção, rendimento, perdeu a final da Supercopa pro o Flamengo. O Flamengo jogando com muita autoridade. O que tá acontecendo, irmão? Você como botafoguense, qual é a leitura que você faz aí? O que eu vejo é o que todo mundo tá vendo, né? O planejamento começou todo errado, né? Férias prolongada, reapresentação bem depois. Técnico lá na frente. Técnico, 3 meses você contratar um técnico. E aí você contrata um cara desconhecido. Toda uma expectativa, já que vai ser 3 meses, vai chegar um Jorge Jesus da vida. Aí aparece um Renato Paiva, o cara que não fez sucesso no Bahia. Então, tudo errado. O Botafogo deixou de lado a Supercopa, deixou de lado a Recopa. Não priorizou, né? Falou que o ano começaria em abril. Sim. E aí, em abril, começou nada também. Aí veio desfalques também pra caramba. Treinador fraco. O jogador não conseguiu assimilar nada dele ainda. Os jogadores, na verdade, não gostam dele, né? É notório isso aí. E tá isso aí. Mas eu tenho esperança que isso vai mudar ainda. O ano tá o quê? Nós estamos em maio. O negócio é a gente se manter nas Copas, Copa do Brasil, Libertadores, que fica valendo mesmo só em agosto. Sim. O mata-mata. O Brasileirão, hoje, é muito difícil. Tudo bem, 7 rodadas, mas o Palmeiras já abriu 8 pontos de diferença. E o Brasileiro, você ganha ele do começo ao fim. É um campeonato longo. Se especulou bastante técnicos e o cara tava lá na Barra, né? Foi estranho isso aí, cara. O cara esbarrou com o cara na praia e fez um convite pro cara no desespero. Perdeu muito tempo, tinha treinador à disposição aí, tanto no Brasil como fora. Verdade. E o cara não pegou e me aparece com o Renato Paiva, um cara que não serviu pro Bahia. Como é que um cara que não serve pro Bahia, você de Botafogo, o atual campeão? Ali foi tapar buraco. Cara. E hoje tá essa dificuldade, porque até se você tirar o Renato Paiva, quem você vai trazer de imediato aí? Ficar mais 3 meses esperando. Não tem ninguém no mercado. Tinha o Renato o Gaúcho. Fernando de Tinha, né? Não, isso aí é descarta. Tinha, tá no Vasco, já tá no Vasco. Gosto muito do Dorival e gosto do Renato Gaúcho. Eu tinha muita vontade de ver o Renato Gaúcho dirigindo o Botafogo. Sério mesmo, cara? Tinha. É. Apesar de ter aquele probleminha em 92, eu tinha agora. Eu acho o Renato um bom técnico, acho motivador. Quer levar o Fábio Carille, não? Não, Fábio Carille, pelo amor de Deus. Fábio Carille, não. Não, então, mas assim, vamos lá. Ou ele é um bom técnico ou ele é um motivador. Porque é o seguinte, eu acho que no futebol de hoje em dia, isso é uma opinião muito minha particular, tá? Sim, eu acho que a sim. questão de motivação era, bem mais lá pra trás. Eu acho que hoje você tem que ser profissional. Não, mas eu acho ou um pouco você de é um cada. bom técnico, você acha Eu acho que ele um pouco de cada. Ele já fez trabalhos bons com times limitados. Ele pegou o Grêmio, ele foi campeão da Libertadores com o Grêmio, com o Brasil, e o Grêmio não tinha um timão. Mas o Grêmio era um bom time. Mas não é longe de ser um timaço, longe de ser um Palmeiras, um Flamengo campeão, longe. Ele pegou um time limitado e ele conseguiu transformar um time competitivo. Então, mas aí deu liga, né? Deu liga. Então eu tinha vontade de ver o Renato. Foi o melhor jogador, inclusive, Sim, né? O Juan, que hoje em dia o Luan, que é um ex-jogador, hoje é um ex-jogador, Como né? é que pode, né? Eu tinha vontade de ver o Renato, acho que ele ia fazer um bom. O Botafogo tem um elenco bom. Enfraqueceu em relação ao ano passado, sim. Mas, você tem 9 campeões na América lá, cara, só perdeu 2. E o técnico, que é o principal, é o técnico. Verdade. Agora, o elenco é bom, chegando jogadores que ainda vão entrar em forma, o outro vai voltar de lesão, o time é bom. Agora, eu não confio no trabalho desse treinador.
Eu não confio. Eu acho que uma mudança de treinador ia dar uma injeção de ânimo, jogadores voltando, esse time ainda vai dar liga. Entendeu? Só que eu acho que o brasileiro fica um pouco para trás. Como eu falei, o negócio é a gente se manter nas Copas. Irmão, você falou numa palavra chamada planejamento, né? Por exemplo, demora, não foi retorno, férias. Isso está lembrando muito, sabe quem? O Flamengo de 2022 para 2023. Por quê? Foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Deram férias lá para os jogadores antes, demoraram a se reapresentar. Sim, lembro. O Dorival Júnior foi dispensado, aí demorou para se contratar o técnico, quando contratou errado. Vitor Pereira, e o Flamengo não conseguiu ganhar absolutamente nada. Passou em branco. Então essa leitura pode ser um pouco perigosa, porque assim, está se tornando um desenho muito igual do que aconteceu com o Flamengo lá em 2022. Mas ainda deu tempo de reagir, né? E vocês acabaram campeão ainda. Não. 22, pô. Não. Eu tô falando 22, quando virou o ano. Porque a confusão foi de 22 para 23. Que teve essa mesma questão. Ou seja, o Flamengo deu férias antes, os caras demoraram para poder voltar. Quando voltaram sem técnico. Aí foi o Vitor Pereira, aí foi aquele. E passou um ano em branco, né? Passou um ano em branco. Em branco. 23, é verdade. Em branco. Nem o Carioca. Nem o Carioca. Perdeu até aquele Carioca. E na final do Carioca, o Flamengo faz 2-0 e toma de 4-1. Foi amassado. Ano turbulento. Aquele é verdade, bem falado mesmo, verdade. Irmão, então vamos lá, cara. Eu tô vendo aqui o grupo da Libertadores. Estudiantes, né? Grupo, né? Desculpa, líder com 9 pontos. Universidade do Chile com 7. Botafogo com 6. E o último é o... Cara bobo. Né? Zero, com zero? Com um ponto. Um ponto. Um pontinho. Próxima rodada. O Botafogo não pode nem pensar, cara, em... Não, acho que o empate aqui não seria um resultado tão ruim, né? Mas assim, o bom seria a vitória. Porque na última rodada, o Botafogo... Não, só no caso 2 jogos em casa. 2 jogos em casa. Ou seja, se ganhar os 2 jogos, tá dentro. Esse resultado não foi muito bom, essa vitória do Estudiante, que foi até... surpresa, né? A Laú tava jogando em casa, o Estudiante, 3-0, não esperava isso aí. O bom seria um empate pra gente. Mas esse resultado não foi legal e o Botafogo ele pode tanto ser primeiro colocado como pode ficar de fora. Ele depende de si. Estilo de jogo do Botafogo do ano passado para esse ano, você vê muita diferença? Absurdo, né, cara? Absurdo. Aquele time era intenso, avançava as linhas, jogava bonito, né? Marcava muito, condicionamento físico perfeito. Esse time tem nada. O que parece é que esse time, os caras não têm vontade de jogar, eles estão jogando sem tesão. Nossa, o Marlon Freitas olha pro lado, toca, você não vê vontade. O que eu vejo como botafoguense, vendo um jogo do Botafogo, os caras não têm vontade de jogar. Parece, e time quando quer derrubar o treinador, derruba. Parece que os caras não gostaram, não assimilou o trabalho do treinador. E não deu liga, cara, não tem que ter química, jogador, treinador, e não deu. Só que o Texto é teimoso, ele não tem essa filosofia de demitir treinador, SAF, né? Demitir treinador, e tá insistindo com o cara. Só que isso aí pode ser perigoso, isso aí. Se você demitir tarde demais. Entendeu? Ainda dá tempo de ter uma troca. E você resolver problemas ali. Agora, você ficar adiando, pode ser perigoso. Você pode comprometer um ano inteiro. Mas o técnico? Quem seria? Cara, hoje eu vou dar uma sugestão aqui, seria bem viável. O Luiz Castro, quem tá desempregado é o Luiz Castro. Que fez um bom trabalho, né? Foi embora pro Catar na época. Deixou um legado, né, cara? Deixou um legado. Eu tenho a simpatia dos jogadores. Eu puder escolher, eu queria o Renato Gaúcho ou o Dorival, só que ambos estão empregados. Então seria o Luiz Castro. Que tá parado. Já teve até essas burburinhas, né? Um sonho legal, né? Pra dar um tapa na cara do rival seria o velhinho, né? O Jorge Jesus, né? Aí seria legal pra caralho. Ia matar o rival. O Tex tem dinheiro. Podia fazer isso aí, dar esse presente pra gente, né? Não, beleza. Mas iria causar uma raiva lá, hein? Você acha que o JJ viria, cara? Viria sim. Pagando o que ele tá pedindo, viria. Viria. Com certeza. Mas aí eu acho que não tá passando pela cabeça do Tex isso aí. Seria maravilhoso. Agora ia causar uma raiva em vocês danada. Bem que a gente vê bastante que o Texton vira e mexe quer dar um troco no Flamengo em alguma coisa, né, cara? Quer melhor que isso aí? Um troco isso aí? Eu acho que é a paixão de todo botafoguense. É verdade. Tricolor. Não, se eu pudesse escolher um treinador, eu queria o mesmo que foi campeão. Eu queria pegar o Arthur Jorge de volta. Esse aí marcou. Mas se você quiser sacanear essa rincha com o rival, você pegaria o Jorge Jesus. O Flamengo já teve que pegar ele algumas vezes, né? Não sei porquê, né? Incompatibilidade, tempo,
Ah, ele não Até- pegou ele. Até nas entrevistas do Textor, qualquer coisinha ele cita o Flamengo. Sim, ele é um pouco a segunda polêmico. pele dele, né? Ele gosta de promover, ele é polêmico, ele gosta disso aí. Ele já viu. Eurico 2 o retorno. Mais ou menos isso aí. Eurico era mais pesado, Eurico era demais. O Texas era mais maleável, o Eurico era pesado, pô. Passar a pauta aqui, irmão, eu queria também que você participasse, cara, claro, né? É uma pauta que você ama, eu sei, né? Flamengo. Eita. Rapaz, o Flamengo tá se complicando na Libertadores, rapaz, eu não sei por conta de quê. Meu irmão, uma pergunta que eu te faço. Tá preocupante, não tá? Tá tranquilo? Assim, tranquilo não tá, Não né, cara? tá. Se a gente for pegar aqui a tabela, né? Deixa eu só abrir aqui, vamos lá. LDU com 8 pontos, é líder do grupo. Central Córdoba, 8 pontos, líder segundo colocado. Flamengo, rapaz, terceiro colocado com 5 pontos. Só que na próxima rodada joga Táchira na casa do Táchira, né? E contra o Córdoba. Tem uma acho que tem uma Não, tem não, altitude tem não. lá? Não tem não? Táchira tem não. Não, né? Só na LDU. Só LDU, perfeito. Cara, Quito, né? então, acho que o empate aqui, né? Mas assim, a gente tem que pensar pelo lado, ou seja, Central Córdoba ele é o favorito. E o Flamengo joga contra a LDU no Maracanã na quinta-feira. Olha aí. E o Flamengo não pode nem sequer empatar, cara. Essa quinta agora, né? Quinta-feira É, agora. chapa E o quente. jogo do Táchira contra o Córdoba é terça. Ou seja, o Flamengo já vai saber do resultado, Sim, sim. entendeu? Dos caras quando estiver jogando Sim. na quinta-feira. Né? E tem que também fazer o saldo. Porque assim, hoje o saldo do Flamengo, ele é de, deixa eu pegar aqui, saldo, é zero. É zero. LDU é 3 e o Central Córdoba é 2. Se o Flamengo ganha bem da LDU de uns 3-0, iguala. E o último jogo é no Maracanã também contra o time mais Contra um fraco time do já grupo, morto, já morto, né? Então assim, É o jogo pra goleada esse aí. LDU e Central Córdoba que se matem lá na última rodada. Agora, cara, por que é isso, irmão? Por que você tá... qual é a leitura que, no caso, vocês fazem? O que tá acontecendo com o Flamengo? Porque assim, tem 3 jogos que o time não joga rigorosamente nada. Tá? A começar o jogo da Copa do Brasil, tudo bem, ali você tinha uma desculpa que você poderia estar jogando lá com o time misto, Sim, como sim. foi, ganhou de 1-0, só que não jogou bem. O Cruzeiro, cara, que não é um time de grandes nomes, estava perdendo para todo mundo, mas é impressionante, todo clube que joga contra o Flamengo parece que se vai dar a vida. mobiliza, entendeu? Sim. E isso, cara, tudo bem, né? É do jogo, os caras estavam jogando em casa, acho que até o Flamengo não fez nem um mau primeiro tempo não, só que o segundo tempo foi uma catástrofe. Tanto é que o melhor jogador foi o Rossi, né? E esse último jogo contra o Córdoba, a bola tava queimando. Nossa. Cara, era Erraram assim, passe muito, demais. Era muito Eu erro nunca de vi passe. aquilo ali. Eu também. Erro primário, daqui Eu 2 também. metros. E aí, Pô. assim, eu acho que o Felipe Luiz, ele tá demorando a fazer algumas escolhas e olhar mais pro jogo. E eu até acho que isso é um pouquinho complicado, mas assim, cara, ele tem que se mobilizar. Por quê? Tudo bem, ele jogou com os caras, mas hoje ele é técnico, entendeu? Cara, o Wesley já tá com a cabeça na Europa. Eu acho que deveria já ficar no banco. Varela. O Bruno Henrique, tá bom, com essa questão... Esse escândalo aí, né? Tem que Assim, preservar. ele tá sem cabeça, cara. Ele não consegue jogar. Não consegue E deu uma jogar. caída de rendimento. Caiu Muito, muito. demais. E o Léo Pereira, pô, pelo amor de Deus, hein? Parece que tem uma nuvem na cabeça dele que a criança chama pênalti. E ele poupou o Léo Ortiz, né? Que é um absurdo. E outra, você tem o Alexandre no banco pra poder colocar o Ayrton. O Alexandre não estava à disposição não pra esse jogo, não? Tava no banco, tava por disposição. Tava à disposição? Tava Eu no não entendi por que entrou o Ayrton Ninguém Lucas. entendeu. Opção, Nem ele, opção técnica, não? Nem o E técnico o entendeu. gol do Central Córdoba sai em cima do Ayrton Lucas. Sim, sim, Em verdade. cima do Ayrton Lucas. Eu achei que ele estava machucado, alguma coisa assim. Não. A não ser que assim, tivesse no banco sem condições. Mas eu acredito que o cara pra estar no banco, ele tá com condições. Não foi de repente pra poupar, não? De repente, Mas- escolha de poupar? Pô, É. Não, Jorge, o JJ... Não, esse não poupava Pô, ninguém. não poupava, Ninguém. cara, né? Que ninguém. Ninguém. Entendeu? Então assim, E ninguém cara, se eu machucava. acho que Isso. o Felipe Luiz, ele tem um belo caminho, ele tem um caminho promissor, mas, cara, tem que ter muito cuidado para ele não se tornar um tal de um Fernando Diniz. Eu tô falando isso por quê? Porque nas entrevistas, né, ele depois já tá ocupando meio que a imprensa, ele tem as suas convicções, ele quando erra, ele não assume. Culpando os influencers, culpando todo Então, eu mundo. vejo essa queda de produção aí até um pouco normal, cara. Eu não acho que caiu tão assim. Até Caiu, Maio? pelo excesso de jogos, entendeu?
Isso aí Mas é normal acontecer, é porque o time começou voando a temporada. Começou voando e o pessoal se Até acostumou o com isso. estilo de jogo mudou. Mas caiu um pouco, mas eu acho que isso aí, cara, é jogo em cima de jogo, quarta, domingo, terça, sábado. Eu vejo o normal isso aí, uma pequena queda de produção. Esse jogo contra o Córdoba, realmente, O último. foi horrível, porque, É porque você erraram não passe viu. demais. Contra o Cruzeiro até fez Eu um primeiro não tempo sei bom. se você viu o segundo tempo contra o Cruzeiro. Não, eu não vi. Contra o Cruzeiro eu vi só o primeiro tempo. Só E o jogou até Cruzeiro bem. jogou. O segundo tempo eu O não vi. melhor jogador foi o Rossi. Eu tinha um Disparado. compromisso. Agora contra o Córdoba realmente foi uma atuação muito abaixo. Erraram, estavam errando passe de 2, 3 metros, cara. E vários passes. Então o time caiu um pouco de produção O mesmo. estilo de jogo que é pra sufocar, o Flamengo tá sendo sufocado. O Cruzeiro fez isso. Isso O aí. Cruzeiro, o Flamengo provou do veneno. O Cruzeiro avançou as linhas. O Cruzeiro sufocou. E é o correto, porque o forte de vocês é isso, a intensidade. Vocês tiram rápido a bola do adversário. Mas aí o problema é que estava todo mundo sem intensidade. Não, beleza. Exatamente. Mas mesmo quando o Flamengo roubava essa bola, você não tinha pra quem dar, cara. Você não tinha. Time espaçado. Loucura. Era o que estava acontecendo justamente contra esse último jogo, que era o Córdoba. Entendeu? O time do Córdoba em cima. O Flamengo ele não roubava. E quando roubava, você não tinha para no caso quem Não dar. tinha, Porque a bola estava queimando. Queimando. Muito. Pedro mal, tanto é que foi substituído. Pedro e foi detalhe, mal, você Pedro foi entra mal. o Juninho. Cara, o Juninho, com todo respeito, Cara. entendeu? Eu acho que não é jogador para Flamengo. Não dá para ser a primeira né? opção, não. Eu cara. até entendo que o Juninho, quando veio, ele veio por uma opção de mercado, até porque o Pedro estava machucado, tinha Não o tinha outra Plata, o próprio Cebolinha também. Cebolinha Então, não estava à assim, disposição para esse jogo também, não? Não, porque ele se machucou, cara. É Tava outro também que lesionado. só anda Tava machucado. lesionado. Machucou Esse cara entra. contra o Cruzeiro, não Ele foi entra isso? até bem, mas se machuca muito, cara. Só anda lesionado ele. Verdade. Entendeu? Então isso assim, atrapalha demais. Atrapalha. Porque Né? você olha pro banco e você, pô, pelo amor de Deus, cara, você vê. O Michael é um cara que não tá bem. Eu acho que assim, a primeira passagem dele foi muito boa. Agora essa. Muito melhor, verdade. Cara, Tá muito aquém, é Deus, verdade. Entendeu? Já se se você cogita. colocar uma tartaruga e o Michael apostando numa corrida, a tartaruga chega na mas tá frente. preso, Já né? se cogita Michael e Cebolinha já. Eu vi Cebolinha já uma andou até papo falando desse. em Grêmio já, né? Cebolinha acho que não passa desse O ano mais Flamengo não. tem que contratar e tem que sair alguém. Então Tem- vai sair tem que os sair dois, alguém, os é. dois. Eu acho que a opção de mercado vai ser a saída logo do Michael nessa. Janela aí, né? Mas você falando em relação a grupo de Libertadores, classificação, eu acho que não é querendo, né? Achar uma querendo. Eu acho. Eu acho que vocês passam, cara. Esse empate acabou não sendo tão trágico Eu assim, também não. acho, mas sabe qual é o grande problema? É o desempenho, é o que a gente está falando. Aí foi o que você falou, poxa, eu não achei que o Flamengo, entendeu? Caiu muito de produção. Irmão, caiu, cara. Não, caiu. Eu acho que não muito. caiu realmente, mas Por caiu quê? sim. Quando você tem dois jogadores que estão mal, é uma coisa. Agora, cara, 5, quando 6 você aí já tem... Não, o time inteiro, Time inteiro. cara. Time Esse inteiro. último jogo, o time inteiro. O time inteiro. Esse último jogo pode tirar 2, 3, fica difícil. Realmente. O Rossi vem bem, muito bem. Foi o melhor. É, Mais uma vez. já vinha bem, no domingo agarrou Entendeu? muito. E aí, cara, quem aprendeu a jogar Libertadores, aqui a gente tem que admitir, é o Palmeiras, cara. Olha aí. O Palmeiras, Palmeiras quando não é chega consistente, na final... né? É sólido o time, né, É cara? sólido. Quando não chega na É. final, eles morrem numa semifinal, mas verdade. estão sempre chegando, cara. É Não, impressionante. demais. E o Palmeiras que começou o ano mal, né? A gente ia falando do Palmeiras, voltou o seu Palmeiras. Ninguém pode desconfiar do Palmeiras, cara. Não, É, mas ninguém. aí Tu não só pode a duvidar do diretoria Palmeiras. sólida, né, cara? E o treinador que tem o time na mão, né? Tem o time na mão. Aí faz a diferença. O forte do Abel, do Palmeiras é o conjunto, é o Abel, cara. A força do Verdade. Palmeiras é o Abel. E detalhe, o Palmeiras está sem o Veiga. Eu não tinha reparado isso aí, sem o Veiga, verdade. Tá é. sem o Veiga. O Veiga tá pra E voltar. vem nos jogando, né, próximos- cara? Joga E bem, vem ganha, jogando. joga mal, ganha. Ganha mal. O Estevam mas decide, o sempre Estevam foi decide o jogos. estilo de jogo do Palmeiras. Demais. Entendeu? É muito copeiro, cara. É aquele time É. que, pô, faz 1-0, sabe realmente segurar, não fica Se eu não me engano, atrás, dá umas tá com escapadas. 100%, não tá o Palmeiras? 100%. 12 pontos aí. 12 Isso, pontos. já classificou. Forte mas candidato à primeira colocação no geral. Já classificou. É. Foi o que aconteceu o ano passado. É. Isso aí, pra quem ficar em segundo, é muito ruim isso aí. Você pode pegar logo um Palmeiras de cara, igual ano passado, né? É, mas tem o outro lado também. Pode ser ruim para o Palmeiras. Pode, Porque, assim, ele pode pegar Botafogo, Flamengo, é o Flamengo, entendeu? Eu adoraria um confronto Flamengo e Palmeiras, né? Já mandava logo um embora. Menos um pra atrapalhar o meu caminho. Porque ano passado já pegamos logo o Palmeiras. Não queria pegar o Palmeiras agora. Queria pegar agora um Deportivo Iquique, né, da vida, né? Um universitário, melhor. Mas o Palmeiras foi nas oitavas. Oitava, logo de cara. Oitava, Botafogo ficou em segundo, né? Botafogo teve a chance de ficar em primeiro no último jogo.
contra o Barranquilla, ele empatou um 0x0 que deixou ele em segundo. Mas pelo menos vamos ter uma baixa lá no Palmeiras, né? O Estevão vai embora. Tem isso. E cai muito. Cai demais. Cai mesmo? Pô, demais. O Estevão decide o jogo pra ele, cara. Sim, pô. O Abel, né, o esquema e o Estevão decide. Então esse Joga cara muito, saindo cara. é uma baixa terrível pra ele. Eu né? vou te falar, Verdade. cara, eu acho ele mais jogador do que o Hendrick, cara. Não tem comparação. Muito mais. O Estevão, eu acho que eu O posso Estevão. até associar a palavra craque. Eu gosto muito do Estevão. Não, aí você tá exagerando. Eu sei que o teu nível é verdade. É verdade. Por favor, Não, aí- ótimo jogador, então. Ótimo jogador. Ótimo jogador. Bom jogador. Isso. Porque ele vai. Porque assim, a gente vai ter a percepção se ele é ótimo e se ele realmente vingar na Europa. Sim, mas você também não deveria comparar com o Hendrick. Ele tá muito à frente do Hendrick. Muito. Não, sim, mas É. eu tô. Mas eu por nenhum momento Uou. usei a palavra craque, ou Não. então bom, então É. ótimo. Pra usar a Isso é um palavra caso craque com de você comparação. tem que saber legal, tem que saber. Não, cara, porque o craque, cara, é aquilo. Galera, o craque tem que ser, entendeu? Aquele jogador, eu já conversei, né? Que assim, que não vai existir mais. Craque entendeu? pra ele é só o Juninho do Flamengo. Exemplo. Não, pelo amor de Pô, Deus. esse aí é. Não faz isso não, entendeu? Craque. Verrete, né? Pelé, Garrincha, Maradona, Aí, Zico, aí. Romário e Aí Messi. esquece. Não, esses aí são mais de craque. Esses são mais que craque. Esses aí são os monstros. Pô, Não, aí- cara, mas monstros. então, mas aí são craques por quê? Eu acredito, cara, eu tenho pra mim que a palavra craque no futebol tem que ser uma palavra sagrada, Maílson. Nem o Romário tu botou, né? Romário eu botei. Botou Romário. Botou Romário, Ronaldo, né? Ronaldo não. Olha, nem o Ronaldo Pô, botou. mas né? vou te falar, Não, cara, deles todo pra cá, a gente não tem mais ninguém, André. Cara, assim, você pode pegar o Ronaldo Fenômeno, que assim, pode me chamar lá de louco, né? Mas, assim, eu não vejo como um craque, entendeu? Craque, mas eu vejo como um excepcional É. jogador. É um que, fenômeno. foi, Eu entendo É um teu fenômeno. nível de craque. Entendeu? É. Eu acho que assim, pô, cara, você pega o Romário, o que ele fez, o Messi, o Zico, Maradona, Pelé, Garrincha. Isso aí foram demais. Isso aí, Cara, você não Top. vai achar mais. Entendeu? Agora, possa ser que surja daqui a um tempo um novo Ronaldo, um novo Zidane. Você tá entendendo? Zidane. O Ronaldinho Gaúcho, cara, eu gostaria de botar craque. Mas tu não bota ele também, não? Mas por que eu não boto? O craque também tem que ter aquela constância. O Muito- Ronaldinho durou foi, pouco, foi durou muito bem. Foi 2, 3 anos só. Muito bem não, foi um Genial. genial no Barcelona. Depois ele sai do Barcelona, acho que vai pro Milan, já cai Na de seleção nunca jogou Isso. 10% que jogou já no clube. cai de rendimento, Concorda, João? Claro. vem pro Flamengo, entendeu? Não faz assim, teve bons momentos, vai pro Atlético, só que o time do Atlético, cara, já era um bom time Já era na um mão bom- do Cuca. ele Sem só contar encaixava. no Então, PSG. quando o Atlético. É. Isso. Sem contar PSG. Ali ele teve uma boa passagem também, porque quando ele sai. Foi, boa do passagem, Grêmio, tanto que ele foi pro Barcelona. Vai pro PSG, ele vai pro É. Barcelona. Esse- Então, mas ele não teve aquela constância. E o craque, pra mim, um dos requisitos, você tem que ter, no caso, aquela constância. E na cara. seleção, e num jogo. E ele, porque ele foi campeão do mundo, o pessoal então associa muito isso. Ah, cara, mas aquela Aí ele foi Copa de campeão do 2002 mundo, mas ele também teve eu vou te participação nada. Ele foi Nada. fraco ali. Ali que jogou foi o Ele teve Rivaldo. aquele gol contra Ah, só a jogou- Inglaterra, que ele jogou- foi cruzar a bola. Ele só jogou uma partida naquela Copa, foi contra a Inglaterra. Que ele fez o gol, que ninguém sabe se ele foi querer E deu cruzar. o passe. Não, e aí- deu o passe pro Rivaldo. Isso aí. Só isso, porque as outras partidas, ele nem apareceu, cara. Isso aí. Ele nem Você apareceu. acredita que ele quase, Ronaldinho Gaúcho, depois do PSG, ele quase pinta no Real Madrid? É mesmo, cara? Eu não sabia dessa história, não. Ele ia pro Real Madrid. Só que conversou. Dos Galácticos? É. Era os Galácticos na época. Conversou e pulou um muro pra Eu cá. não sabia disso, João. Mole. Sim, pô. E foi pro rival. Foi E pro fez rival. sucesso pra caramba no rival. E deu muita dor de cabeça pro Real Madrid, né? Que naquele tempo o Barcelona ganhava muito o Real Madrid. Sim. Né? Na Sim. era dele, ele elevou o patamar do. Não, Ah, em relação ao Barcelona, ele foi demais. Pô. Nós estamos falando de seleção brasileira. Sim. Em relação ao Barcelona, ele elevou o patamar. O Barcelona é um time até. Ele botou o Barcelona em outro patamar. É, mas assim, quando ele pega também aquele Barcelona, né, a gente não pode esquecer que tinha Xavi, Nossa. Iniesta, tinha o Puyol, tinha Piquet. Piquet. Time tinha... fraco, né? Porra, meu irmão, era um time. Ah, mas ele foi a cereja do bolo. Não, né? sem ele sombra de foi, é. dúvidas. Ali, tanto é que ele foi o melhor do mundo jogando pelo Assim, Barcelona. não comparando, mas é igual o Estevão no Palmeiras. E o Estevão é a cereja do bolo aí. do É, o, Palmeiras, né? o time joga em sistema, função desse isso sistema pra aí, ele, é verdade. Não sem comparar, tá, galera? É, não, eu tô entendendo. Se você tirar o Estevão do Palmeiras, Sim. o time cai muito em produção. Sim, Cai muito. sim. É o Gerson, pô. É. Tira o Gerson. Caiu o Flamengo. Cara, o Flamengo. Ele e o Rascaeta, tirar os dois. Sim, sim, É. sim. Cai muito. Sim.
Aí o Flamengo já desistiu do João Félix, não vai mais contratá-lo. Ah, desistiu? Desistiu. O salário do cara é 10 milhões de reais. O Flamengo não tem como pagar isso. Mas eu vou te falar, cara, eu acho 10 que milhões? assim, Que isso, que eu loucura, acho que velho. essa gestão do BAP, né, pelo que eu tenho percebido e pelo que eu tenho escutado, é uma gestão que vai procurar opções no mercado de jogadores jovens e que são capazes de se aprimorar e de melhorar para que possam fazer uma carreira no Flamengo. O João Félix tem 25. 25 anos. Entendeu? É a idade. E tem outro jogador, um tal de Jorginho, agora não tem? Sim. Só que o Jorginho já é um pouco mais veterano, É. né? Seria aquele cara para realmente botar lá no meio de campo, para poder Botar tomar ordem conta ali ali no na- meio, entendeu? Para ser mais um, porque, cara, você fala assim, questão lá de elenco, né? Ah, que o elenco do Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. Eu até concordo. Sim, sim. Mas assim, cara, a gente está tão pobre, né, vendo a questão lá de futebol, que quando você olha pro banco, não tem tantas opções, cara. Você tem o Juninho no banco, cara. Com É. todo respeito. Quando você perde 2, 3 jogadores, cai muito o padrão. É verdade. O Michel, que não tá jogando nada, cara. É, você não tinha o um- Luiz Araújo caiu de rendimento. Caiu também. Caiu de rendimento. Vocês não Você tinham uma não grande pega ele. opção no banco do jogo passado. Vocês não tinham um cara pra entrar e mudar o jogo. Vocês não tinham. Exatamente. Verdade. Exatamente. Então assim, você pega assim hoje esses clubes, né? Você não tem aquele, que o clube tal tem um elenco formidável. Não. Entendeu? Então, voltando ao João Félix, ele teria que reduzir o salário dele a 80%. O cara ganha 10 milhões, o Flamengo não tem como nem pagar metade. surreal. Então, já descartou, já. E sem Vamos contar que partir pra seria outra. um bom ponto de Sim. interrogação. Porque ele vem mal já há muito tempo. Ele não É. jogou bem no Chelsea, aí foi pro Milan. Ele nada. arriscar muito. Atlético de Madrid também. Qual a idade desse cara já? 25. 25 anos. Ah, é novo. Aí ele vai Dizem ter- que a áurea mesmo, assim, que o ponto máximo do jogador é, no caso, 28 anos. Mas aí ele tem mercado, tem 25, clubes lá que tá 26, sondando bom, ele. 28 tá beirando a 30 já. Olha o Gabigol, 28 anos, tá quase se aposentando já. Gabi? Gabigol. Gol? Gabi quase Gabriel gol. Né? Barbosa. Gabriel Barbosa. Agora Gabriel Barbosa, verdade. Ficou Ele vai esse pro negócio. Vasco. Tá feio, mas. Ai, não dá não, né? Dá Pô, não. rapaz, e o Gabriel Barbosa, por falar, entendeu? E o Assim, Dudu, hein? O Dudu pior. Mas aí vocês lembram que numa resenha nossa, eu não sei se você no caso lá participou, que as contratações do Cruzeiro, elas Participei. eram muito mais midiáticas. Muito midiático, muito. Porque, olha aí, cara. Nenhuma surtiu efeito. Ó, o Dudu vai jogar no Atlético Mineiro. Não sei, cara. Também vai acho, jogar, eu acho que ele vai conseguir irritar as duas torcidas. Não sei. Vocês vão ver só, cara. Não sei. Tu acha, cara? Vai Por jogar. quê? Porque o cara tá com sangue nos olhos. Mas não tem mais a Mas eu idade, acho que não a basta ter favor. mais sangue nos É. olhos, É, mas aí tem um porém. Ele tem que se encaixar naquele clube do Atlético Mineiro, né? Que o clube tá bem, o time tá bem. É. Eu acho que o Dudu não vai dar rodagem ele não. Eu que ele acho vai- que ali, cara, ele é um Ele vai pouco conseguir irritar vaidoso, Minas inteiro. Porque ele, não aceita ser bom. E isso pro jogador, hoje em dia, é muito ruim. Porque, cara, hoje você tem muito jogo, você tem muita competição. Então, uma hora ou outra, tu vai ter que ser vai bom, ser cara, bom, porque senão é, você cara. estoura. Mas ali, André- Mas ele não consegue assimilar isso. Mas você ser titular absoluto tem que mostrar dentro de campo. É, mas E ele ele não também tava foi jogando Não, ele tá extra-campo. jogando nada, pô. Já não tava jogando nada no Palmeiras. O Dudu não é mais aquele. Dudu que foi campeão, multicampeão. reserva. Tinha Lá pro 27, Palmeiras. 28 anos. O Dudu tá com 33 já quase, tá? 33. Pô, não tem A como exigir, velocidade cara. já não é a mesma, cara. Entendeu? Aí Sem você- A explosão contar, já não é a não tem mesma. como, cara. Sem contar que ele também foi extra-campo, né? Ele e o técnico ali, né, cara? Do Cruzeiro? Do Cruzeiro. Sim, o extra... Isso, é verdade. Então, assim, tinha uma Cara, rixa. mas se você for levar por esse caminho, o Gabriel Barbosa também deveria ter É, mas aí é que essa tá. questão. O Gabriel Barbosa calou. Ficou na dele. O Dudu não, peitou. Mas o Gabriel, para esse tipo de situação, eu acho que ele é muito mais problemático do que o próprio Dudu. Com certeza, não tenha dúvida disso aí. Eu também Não é verdade? Eu concordo, mas aí ele fez o quê? Ele fez o da boa vizinhança, ficou na dele. Aceitou e tá entrando aos poucos. O Dudu não, o Dudu peitou mesmo. O Dudu, eu sou o Dudu, eu tenho que jogar, aí deu no que deu. Agora eu não sei se ele tem que chegar lá no Atlético Mineiro de farinha curta, né? Eu acho Porque que se ele- chegar peitando, aí tem Hulk, Ele não tem mais condições de mostrar muita coisa não, cara. Pela idade dele.
Ele não pode exigir ser titular absoluto no time de ponta. Pô, e pela idade, pelo salário que ganha, 2 milhões e meio, não é isso? ele não estava mostrando nada. Muito dinheiro. Que isso, cara. Muito Ele dinheiro. e o Gabriel dá 5 milhões. Mas dois. eu acho que quem causou a crise ali, cara, não foi nem o técnico, foi o presidente. Quando começou, no caso, a falar aquelas coisas. Lembra disso? Sim, sim. Que no caso errou, que não era pra ter Claro, contratado os jogadores, tal. Como é que você e fala ali isso aí? Ele tava no caso falando do Dudu, Gabriel Barbosa, Isso já cria um mal-estar do já. Cássio, Foi Teve o Cássio um também. Wagner. do Teve um Eduardo, do episódio- Botafogo, também já tá com 35 anos. As contratações foi toda equivocada, cara. Então, teve um Midiática. episódio, André, que vocês, eu não sei se vocês vão lembrar, desculpe, irmão. Perguntaram ao presidente sobre o Dudu e ele fez com a mão que ia vazar, né, cara? Aí o Não, atleta, isso aí não tem como. o atleta Cria um fica mal-estar louco, né, terrível, velho? assim. Por quê? É complicado. Agora, cara, um clube também que a imprensa, né? E eu cheguei a, no caso, falar isso, parece que foi no Amarrando a Chuteira, foi o Internacional. Que a imprensa estava colocando que o Inter tinha um bom time que iria brigar pelo título brasileiro. Eu falei, Não. gente, desculpa. Já voltou à realidade, né? Já voltou a voltou, não, é verdade. cara, É. mas isso não é demérito. Não, pessoal. não, claro que isso, não, pô. isso é assim, aqui, eu acho que no nosso canal a gente não pode, assim, contar uma fábula para os nossos seguidores, Não, para o nosso jamais, público. jamais. A nossa intenção é falar a verdade. Claro que aqui a gente brinca, mas o Inter, gente, não é candidato a Não, nada. Claro que ele pode ser campeão Ele da pode Libertadores, surpreender. ele pode surpreender. Isso, agora candidato mas não. mas colocaram ele como candidato, cara. Mas não é legal assim você, às vezes, esses clubes, você vir com menos peso de ser o favorito e vir comendo pela ribeirada? Mas o Inter Não, o Botafogo foi isso ano passado. Verdade. O Botafogo, quando começou o ano, não era o favorito. Não estava nem no top 3, top 5. Né? E ele surpreendeu. Pode surpreender. Mas era o que eu ia falar agora. O Botafogo não era. Então, o Botafogo não tinha esse peso. Esse Ótimo. peso, o Churran falou Mas agora, o isso aí, Inter, é. mas o Inter já tem esse peso porque colocaram o Inter como candidato A mídia poder... colocou, ela coloca muita coisa, às vezes, errada. É O verdade. Inter não tinha isso aí, não. O Inter teve uma boa atuação contra vocês. E daquele empate no Maracanã, já colocaram o Inter como candidato. Um jogo, cara, 1-1. Foi um bom resultado, mas E se tivesse você não pra pode sair lá atribuir que vencedor, o jogo seria daquele... o Flamengo. A campanha do Inter na Libertadores é mais ou menos. Perdeu agora, cara. Perdeu. O Inter teve um jogo contra o Nacional que estava perdendo Como é que 3 a tá 0, o cara. caso lá? É o Falar grupo, é o nisso, grupo cara. mais embolado O que grupo tem. do Pode Inter, ser. vocês lembram? Peraí, Ó, vou dar uma você não olhadinha pode aqui. falar hoje quem vai se classificar. Tá os 4 brigando. Você Pô, sabe né? qual é o grupo do Inter? Inter é Não, o não. Se é o C, se é o D. Deixa eu ver. Se eu não me engano é o D. Se eu não me D. engano. Grupo D, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Inter, Atlético Nacional, Nacional Montevidéu e Bahia. Não, o grupo D é o grupo do São Paulo. Então é o F. Deixa eu ver aqui. Olha como é que tá a situação do grupo, André. Aqui. Muito embolado. Ah, tá aqui, grupo F. Grupo F, né? Grupo F. Bahia 7 pontos, Atlético Nacional 6 pontos, Inter 4 e Nacional 4. Cara, Olha só, todo mundo aqui todo tem mundo chance. pode, pô, todo Na mundo próxima rodada, cara, o Inter joga fora contra o Nacional. Que empatou. E o Bahia joga fora contra o Atlético Nacional. Esse grupo aí que é o grupo mais imprevisível que tem. E quando saiu o sorteio, a tabela, falaram que era o mesmo grupo da morte. Sim. E é o grupo da morte mesmo. E cara, eu vou te ser bem sincero, se os dois perdem aqui, a situação é Esse crítica, grupo eu não consigo dar um palpite Porque aí. na arriscar. última rodada, cara. Inter e Bahia, em Porto Alegre, Inter e né? Bahia. Então, galera, vamos lá. Então, esse grupo aqui do Inter e do Bahia pode acontecer tudo. Pode, né? pode. Porque tá bem embolado. Bahia com 7, Atlético Nacional com 6, o Inter com 5, tá fora da zona de classificação. Sim. Diferença de e um o ponto. Nacional com 4. Entendeu? E o próximo jogo? O próximo jogo é quarta-feira, 7 horas, Atlético Nacional e Bahia. Bahia jogando fora. E o Inter fora também? O Inter fora, sendo que E na Monte- quinta-feira, 7 horas, Em Montevidéu, Nacional né? e Inter. Ih, rapaz. Nossa. Ou E seja, esse cara, grupo aí- se você tem uma derrota de Bahia e Inter, né, que é provável, Provar fora de Sim. casa, jogo né? difícil. Na última rodada, os dois, cara, se pegam no Beira-Rio, numa quarta-feira, dia 28, às 7 horas da noite. Eu acho muito improvável passar nos dois, hein? Muito improvável. Pode passar um só, como pode ficar até os dois de fora. Porque o pessoal, o povo brasileiro torce que os dois passam, eu acho difícil demais.
Esse grupo aí, ó, não dá pra fazer... É um grupo muito Nada, Brasil vai jogar aqui, no caso, a Sul-Americana, ou então até não. Pode, no caso, ser quarto. Ser quarto. Esse grupo aí, quem tá liderando pode ser o quarto e quem tá em quarto pode virar primeiro, cara. Esse grupo tá muito equilibrado demais, esse grupo aí. Loucura, né? O Nacional de Montevidéu, que começou com 2 derrotas, já mudou, já teve 2 resultados bons agora aí e vai jogar em Montevidéu agora. Se ele ganhar do Inter, ele pode até assumir a liderança. Olha só. É um grupo totalmente previsível. Galera, então, vamos agora pular aqui de Libertadores para poder falar de Sul-Americana, porque tem o glorioso Vasco da Gama aqui do nosso amigo John, que perdeu pro Porto Cabelo. Porto Cabelo. O amigo ali que faz... que tem um salão Cortou de o beleza, cortou o cabelo. Só falta agora perder pro Porto Barba. Foi armação isso aí. Porto Foi Bigode. armação. Cara, o que tá acontecendo com o Vasco, cara? É vexame atrás de vexame, quando eu acho que eu já vi tudo. Que, assim, que eu já vi tudo, já pôr do Vasco. Cara, e eu vou te ser sincero, cara, a gente zoa, a gente brinca, mas, cara, é triste, cara. Não, verdade. O time da grandeza do Vasco passar por essa triste. situação aí. E assim, cara, parece que é uma fase. E não acaba, cara, não acaba. Não acaba. Se você for pegar o recorte, acho que são quase 30 anos, cara. Isso aí. Se você for tirar 2011, que o Vasco ganha aquela Copa do 25 Brasil... anos de sofrimento, verdade. Se você tirar 2011, que foi uma Copa Brasil, e você poderia até ter sido campeão brasileiro, né? Sim. Se você tirar esse ano, 2011, são 25 anos de sofrimento. Cara, de 2000 pra cá, como é que pode, né? foi só tristeza, cara. Verdade. E você não tem o norte, porque parece que agora o Edmundo declarou guerra contra o... Pedrinho. Não, briga... Política, briga fora de campo, isso aí tá passando pra dentro de campo, os jogadores estão perdidos, não tem treinador. Tá uma desordem lá no Vasco mesmo, tá triste a situação lá mesmo. E você não tem perspectiva de melhora, você não consegue ver uma luz. O Dé Aranha, na Rádio Tupi, falou para a direção, não me escalem mais para fazer Muito engraçado isso aí, eu vi isso aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não, eu peço a vocês, amigo, que não me escalem. Então me mande embora. Sério mesmo, cara? Sério, pediu, falou. Que é uma desgraça. Falou assim, usou essa expressão, é uma desgraça, falou assim mesmo. Ver o jogo do Vasco. Assim, é lamentável pela grandeza do clube, exatamente. Do jeito que tá chegou. indo, né? O nível que chegou. O Vasco virou SAF, até a SAF deu errado, cara. Deu errado. Como é que pode isso? E eu vou te falar, cara, na época, pra mim, era a SAF que podia dar mais certo. Sim, eu vi isso aí. Não era? E essa que é a SAF, a tua vai dar errado. É. E realmente foi uma decepção. Olha aí. Que A SAF do Vasco não foi pra frente, cara. Eu Muita acho, cara, que decepção. pro Vasco, assim, né, é assim, porque, assim, eu vejo que o ano do Vasco é pra se manter na Série A. Ah, com certeza. Entendeu? Mas tem um porém, eu acho que o melhor dos mundos, né, não sei se o nosso amigo John ali concorda, ele pode falar meio que nos bastidores ali, seria o Vasco ser eliminado da Sul-Americana. Eu acho que ele teria tempo hábil para poder se ajeitar, ter um tempo mais de treinamento, para tentar arrancar o máximo de pontos no Campeonato Brasileiro, cara. Concordo com você. Eu até pensei diferente no começo. Eu achei que o Vasco até teria uma chance na Sul-Americana por não ter nenhum bicho papão. Mas com essa bagunça que tá hoje aí, é melhor fazer isso. Eu acho que é melhor fazer isso O aí. André falou uma coisa importante aqui. Sim. Tempo hábil de treinamento. Com o Fernando Diniz chegando agora, com esse time limitado do Vasco, tempo hábil de treinamento. Será que eles vão assimilar o que o Fernando... Não, eles podem até assimilar, só que eu acho assim, um suicídio, né? Se o Fernando Diniz quiser implementar com esses jogadores que o Vasco tem, aquele jogo de saída de bola Não, não vai funcionar. Mas não vai funcionar mesmo. Aí, assim, o Vasco ele corre Sim. 3 vezes mais risco de ser rebaixado. Verdade. Você gol Entendeu? atrás de gol ali, cara. Porque não tem condições. E o Vasco não tem dinheiro, cara. É isso que eu ia Você vai perguntar contratar agora. quem? Não, e você não tem dinheiro e você quando tem, você contrata mal, né? É isso Você está que é o gastando pior. muito dinheiro mal. Aliás, Com Coutinho, o com Vasco o Paê. não vai Aí vira um ralo, meu irmão. Vira um ralo, Exatamente. né? Que veio Lloyd, agora Pô. veio o tal desse Nuno Gomes, não é isso, John? Pô, o Nuno até que é bom, cara. Não, sim, tudo bem, mas assim, O que gastou com ele? mas veio o Lloyd, Mas, Nuno. ó, se juntar Peraí, Alex um Teixeira, minuto. Stop. John, bota a cadeira aqui pra falar um pouco do Vasco. Bota aí, vem cá. Aplaudiu o John. Vem, Vascaíno. Vamos falar um pouco do seu clube aí, cara. Senta aqui, João. Olha, então, Senta aqui, ó. chegou a hora do sofrimento agora. Ai, meu Deus do céu. Então, cara, se juntar Alex Teixeira, Souza, Coutinho, mais quem? Paê. Paê, Lloyd. Tem mais, hein? Caraca, pelo amor de Deus, mano. Não gosto nem Tu não de- quer juntar lá os 22? Não, se juntar essa galera aqui, Cocão também, Cocão? os caras ganham um dinheirão. Sim.
Ele não joga. Mas E eu vou te falar, cara, com todo respeito. E não jogam. O melhor jogador do Vasco disparado É o é Piton? o goleiro. Léo Jardim. Ah, o goleiro, Jardim, goleiro. É o Jardim, é. Não, mas tem dois aí. O Piton vem jogando Léo bem. já Tem É. dois. Tem um que cabeceia até o vento, que é o Berrete, que ele é bom, o cara é bom. Então são 3 jogadores só. Verrete, Verrete. Piton e Jardim. Cara, E o mas, Piton- o- É. mas, e o o- Piton não, ele- mas assim, eu assim, como rubro-negro, eu enxergo que o melhor jogador do Vasco disparado É o Não, goleiro. dispara do É o goleiro. goleiro, é o goleiro. é o goleiro. Disparado. É o goleiro. E eu vou te falar, é o melhor goleiro do Rio. Pô, então o time Ele não tá. tá bem. batendo- Nem É, o o- Flamengo, nem assim, embora o Porrossi tá no caso pegando muito, é um goleiro seguro, experiente, mas cara, o Léo Jardim, ele é novo, É. entendeu? E ele tá mostrando um potencial. Ele é muito exigido, E o né? Vasco só não foi rebaixado o ano passado muito em função por conta dele, cara. O John, ele tá colocando até espuma de sofá na luva, porque a mão dele fica até inchada. Então, Ele é muito exigido, né? Ele participa muito do jogo, ele, cara. Mas Não, o que mas eu espera- falo do Verrete, porque assim, se você vê o time é muito ruim. E o cara tá encabeçando ali as paradas. Mas o problema não era o Carille? Artilheiro, ele aparece, pô. o problema não era o Carilho? ou Não era o Carilho. Não era o Carilho, né? A prova que não. Mas só que o Berrete falou isso na última entrevista. A Ih. culpa não. Falou. A culpa não é. É nossa, treinador, ele falou que é não nossa. Foi, a É. culpa é nossa. Não, o jogador- Ou seja, você pode botar ele- o Guardiola, tu e pode ele botar dá o frisou. JJ. Esquece. O Ancelotti, não vai de jeito. E É, ele vai ainda de- frisou, é uma vergonha esse. É. E Não se falou. fosse o Diniz eu não via não, mas o pouco que eu sei, parece que o Diniz fez um contrato fechado aí que não é um período pequeno não. É 2026. Não, O ele Mundial. fez um contrato que se ele for Ih, caraca, dispensado, isso vai dar parece merda. que em até 6 meses ou um ano. Cara, eu puxo ali isso, mas eu Não, não é tô um- olhando é um- muito. A multa ela é uma multa Não, absurdo. Que o Vasco não tem como pagar. absurda. Olha Então, olha isso, ó, cara. Olha só que isso. loucura, cara. Aí como é que o Vasco ele se propõe a isso, cara? Ao Vasco com o técnico. Porque olha só, o Diniz ele não vai pegar o Vasco assim à toa. Tá vendo a bagunça que tá? Até 2026, tá? E aí ele fechou um contrato, o contrato era para ser longo, com valor que o Vasco tem como pagar, para ele não ser demitido. Agora se der ruim no meio do caminho, Bom, era de 2 milhões ele abaixou, tá? ele baixou o salário. Tá, baixou o Mas salário. a multa é Pra quê? Pra 1 multa- milhão? A multa sempre É a multa que o acima. Vasco não tem como Ah, pagar. é. E se mandar embora, Olha que loucura, é mais uma olha que carga de loucura. processo igual os outros. Isso, mais um cara pra receber. E É vai. isso aí. Essa brincadeira aí. Eu acho Mas que a o gente tem um Vasco lugarzinho ele é... separado no céu. É porque assim, João, quando a gente vai em São Januário, a gente chega lá, a gente sente uma opressão, maluco. Não é uma, a gente sente uma opressão lá. E a gente achava que quando o Eurico falecesse, isso ia mudar. Meu Deus. Entendeu? Parece Só que na piorou, né, cara? Piorou, com certeza. Por quê? Piorou. O Eurico ele tinha uma mão, Sim, um punho forte ali, por mais que tivesse a idade que tivesse punho forte. Ele segurava a onda, ninguém batia de frente com ele. Agora, do jeito que tá, cada um quer mandar. São várias pessoas querendo mandar, entendeu? É bagunça. Já era, irmão. Mas você vai dar jeito. Mas até o final do ano, e aí, tua expectativa? É se manter. É mais ou menos Infelizmente é a realidade, não é brincadeira. Eu Dá acho, atenção cara. pra Não, mas é triste você em maio falar isso aí. O campeonato acabou de começar, mas a verdade é isso aí. Não, dá É atenção se pra manter na se primeira manter. divisão. Já é um prêmio, já. E o melhor é dos verdade, mundos pro Vasco era assim, meu irmão, você eliminado logo, é tipo assim, E vai ser, menos vai ser. viagem, É. entendeu? É. Pô, Não, você o Pedrinho tá tem, você vendendo jogo tem, pra longe, cara. você tem, cara, assim, é uma insanidade, entendeu? Que, pô, assim, aquela venda de jogo, cara, É. contra o Palmeiras, e foi um jogo que eu vi, que eu achei que o Vasco ele não jogou mal. Não jogou cara. mal. jogou mal, O cara não. Ou entregou, seja, não. se É. o jogo é em São Januário, O Vasco não perde a jogo chance- Cara, o Vasco não Vasco perde. no ruim, empatava o jogo. É verdade. E o Carille, uma coisa que ele reclamava era isso, não tá tendo tempo de treinar. Se você pensar que o Vasco não tem elenco, não tem jogador, pô, precisa fazer uma jogada ensaiada, precisa arrumar. Não tá tempo de E treinar. jogo atrás de jogo. Sai fora do Copa Sul-Americana. Sul-Americana, você sabe, você vai jogar Não. lá na É. Venezuela, lá não, Não, sei onde. sai entendeu? fora. É, o Vasco vai ter um tempo pra treinar agora, um mês durante o Mundial, né? É isso O aí. Vasco vai ter um tempo. Vamos ver se o novo treinador vai apresentar alguma coisa na volta, né? E a volta já é contra o Botafogo, já. É mesmo, O primeiro cara? jogo depois do Mundial é Botafogo e Vasco em Brasília. Mas o jogador que Brasília? O Vasco vendeu pro Brasília também. Pô, cara, isso é loucura. É desgaste desnecessário. Eu, por particular, adorei. E o BEP autoriza Vasco e Botafogo em São São Januário. Januário. Eu, particularmente, detesto essa ideia aí. O Botafogo sai prejudicado com isso aí. Só o Botafogo vai ser Januário? Não existe isso aí, cara. Ah, porque a torcida é amiguinha, não existe. Mas, tecnicamente, O Fluminense também. o Botafogo se vê em dificuldade. É São Januário. Fluminense também não vai lá. Não, Pepe quando- também não autoriza. Quando o mando de campo vai, pô. Não. Teve agora jogos recentes. Duvido, pode puxar aí. O Fluminense não joga lá em São Januário, deve ter uns 3 anos já. Pode puxar isso aí. Eu acho É muito que o arriscado. Fluminense É, Muito só o arriscado. Botafogo, então eu, sendo botafoguense, acho que o Botafogo é prejudicado com isso aí.
Tanto que ano passado o Botafogo empatou com o Vasco lá. Isso poderia custar até o título. O Botafogo empatou com o Vasco, o campeonato que ele brigou até o final com o Palmeiras, e o Palmeiras jogou em Brasília também. E o Flamengo também tira proveito porque joga 2 jogos no Maracanã, que é a casa de vocês. Então, o Botafogo ano passado saiu prejudicado. Por enquanto. Ainda conseguiu ser campeão. Por enquanto Para valorizar é lá. mais ainda o título. Tá chegando no estádio aí, por enquanto é lá. Ah tá, né? Esse projeto aí, né? Cara, eu assim, então. Será que vem mesmo no estádio? Eu Acho que não, hein? Cara, então, assim, o BAP, ele pô, já é um cara mais assim, conservador do que o próprio Landim, no que se refere a aspecto estádio, né? Porque assim, cara, pra você poder construir um estádio, isso pô, demanda o quê? Dinheiro, muito. entendeu? Eu acho que pro nível de competitividade que o Flamengo chegou hoje, né? Eu acho que assim, cara, a presidência, diretoria, eles não vão assim construir um estádio para ter um time mais fraco. A ideia dessa diretoria é ao contrário, é justamente fortalecer ainda mais o Flamengo, trazer mais jogadores, inclusive nessa janela do meio do ano. Sim, sim. Isso é uma coisa notória, porque se você for ver, assim, galera, isso aqui é um pouco meio que de bastidor, tá? O BAP, ele é um cara vaidoso, entendeu? Se você for ver esse elenco do Flamengo... Mas é mais pé no chão do que o Landim. Não, sim, mas ele é muito, né? Aí você vai só entender. Se você for ver esse elenco, ele não tem nenhum jogador que foi contratado dessa nova diretoria. Não. O que o BAP pensa, entendeu? É ter jogadores contratados, é realmente formar um time que tenha realmente a mão dele, cara. Então já vai começar a reformulação pela saída do Cebolinha e Michael. Aí já começa vindo na era dele. Isso aí, entendeu? Isso aí. Então, assim, a ideia é essa. Mas, cara, voltando ao assunto do Vasco, é triste, cara. Não, pode voltar pro assunto do Flamengo. É triste. É muita tortura, né? Caraca, Pô. já tem que assistir o jogo. Já tem que conversar. Já falou que tinha que falar do Vasco. É muita tortura, cara. Não dá. Não, já tá bom. E o Fluminense, galera? Fluminense? Quem? O meu freguesinho? O seu freguês. Eu queria jogar toda semana com o Fluminense, né? Não teria crise, né? Teria uma vitória toda semana. Meu Deus. O Fluminense perdeu, né? Perdeu lá esse último O Fluminense teve uma melhora, né, cara, em relação ao começo do ano, né? Que o Fluminense tava uma bagunça, largado. O Renato trouxe mais. O time melhorou, o Renato, como eu falei, motivador. O time deu uma subida, né? De produção. Tá aí brigando para ser primeiro lugar na Sul-Americana. Tá um degrau acima do Vasco em relação a futebol, né? Mas também é um time que você vê que ele pode brigar pela Sul-Americana, mas em relação ao brasileiro ele vai ficar ali. No último jogo ele poupou, né? Ele vem poupando na Sul-Americana. Os adversários são muito fracos. Tipo, o grupo Fluminense é fraco. Ele perdeu ontem, mas continua líder, se não me engano. Então, o Fluminense ali, cara, a perspectiva é um brasileiro meio de tabela, 10º lugar. O time que tem pra isso. E a Sul-Americana ele pode, por que não pensar, né? E além, como eu falei, a Sul-Americana não tem nenhum bicho papão. Cara, você tem o Cruzeiro, você tem o Atlético. Eu não sei se o Grêmio tá... O Corinthians tá. O Grêmio não vem bem. O Grêmio tá muito mal, o Grêmio. Verdade. O Grêmio tá muito mal. O Corinthians tá quase sendo eliminado. Pois é, né, cara? O O Corinthians conseguiu ser eliminado da pré-Libertadores e agora tá quase sendo eliminado da Sul-Americana. Quer dizer, o ano do Corinthians se resume Mas àquela... é Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso parece que eu não gosto nem de usar essa palavra, parece que é uma maldição. Tanto vamos ser sinceros, que o título de expressão do Corinthians, o primeiro, foi em 1990, cara. 90, Pô, mas engraçado que o clube foi campeão e dispensou o Ramon Dias, né? E aí? É verdade. O Ramon, eu acho um bom treinador. Alguma coisa, não foi parte técnica, não. Houve alguma coisa ali interna ali. Porque ele veio até, veio fazer um bom trabalho. Foi campeão em cima do maior rival. Sim. Paulista, mas é um título em cima do maior rival para ser comemorado. O Corinthians ganha do Palmeiras na casa do Palmeiras lá de 1-0, empata lá o segundo jogo, né, cara? O Hugo pegou um pênalti do Veiga, né? Foi. Eu esperava o Corinthians fazendo uma campanha boa no brasileiro. O Corinthians me surpreendeu negativamente. Cara, eu esperava uma campanha boa do Corinthians. Já não tinha essa expectativa e então essa perspectiva não, cara. Eu acho o time do Corinthians um time bem limitado. Bem limitado. Não é um time bom, mas assim, pelo Paulista eu achei que ia fazer uma campanha mais digna. E o Corinthians tá muito abaixo. O Santos também, ele tá outro time. O Santos vai brigar para não cair também. Pois é, cara. E esse ano, tem chance de novamente cair um grande.
Porque você Muita tem chance. o Grêmio, tem o Santos. Você tem o Grêmio, o Santos, o Sport, ele tá o Vasco afundado. fazendo campanha ruim. O Vasco. Então por que não pensar num grande caindo, como todo Ou ano então, vem acontecendo? dois Ou até grandes. dois, pô. É, verdade. Pode crer. Dois grandes caíram. O Santos tá numa crise danada lá, presidente em crise, entendeu? O Grêmio vem jogando muito mal. O Grêmio, acho que Mundial é um de candidato clubes. Mundial de clubes. Fluminense vai com esse time mesmo ou contrata alguém? E aí? Ah, cara, Não, eu Mundial acho, de eu clube acho que vai ter esse time. Porque vai contratar Não, quem? acho que não vai contratar mais Não ninguém. tem dinheiro. O Tem Botafogo dinheiro. então vai chegar, eu acho que o Wendel joga, é um grande reforço. Mas eu acho que a perspectiva não é tão grande assim, até porque pegamos um grupo chato, né? O Paris Saint-Germain, possível até Fluminense campeão pega. da Champions League. O Fluminense pega o Borussia O Borussia Dortmund. Não, eu acho que é mais aquela experiência, né? Claro. É um passeio e Eu tal. acho assim, quem se deu bem mesmo de grupo foi o Flamengo. Foi sim, só Que tem- aí você, tirando lá o Chelsea... Você pode passar em segundo eu lugar. acho que você Isso. pode passar lá em segundo lugar. Eu acho que o Botafogo ia Agora. surpreender muito se passar em segundo Agora, lugar. tem só um detalhe, cara. Eu ouvi um burburinho, acho que foi ontem, cara, que os clubes europeus, eles assim, não vão levar certos jogadores. Ah, isso aí. Entendeu? Por quê? Porque lá o calendário, ele é o quê? Diferente. É diferente, Ele é. encerra com a É. final da Champions, os caras entram de Eu férias. só perguntar a você, já saiu a data da final da Champions? Já, pô. 31 de maio. 31. Pô, então ela é bem próximo do Mundial. Sim, é um pô, demais. eu acho acho que que eles entram de É, férias. eu acho que Eles os de europeus férias. não vão ter aquele interesse, vai ter aquele desgaste. Sim. Final de temporada, Sim. eu acho que É. o brasileiro, o sul-americano pode tirar proveito disso. Sim. Pode sim. aproveitar disso aí. E assim, muitos clubes europeus já cogitam em não levar força Sim, máxima. sim. Em deixar alguns jogadores de férias É. para que eles, assim, no término das férias, eles possam se reapresentar, treinar, se condicionar, porque senão o A cara história, estoura. a história jogador. Eu sou a favor, história. eu sou a favor deles fazerem isso aí. Mas O cara estoura. Ô John, o Vasco vai pro Mundial? Passa essa pauta aí, cara. Mundial a gente não tem muita conversa, não. Galera, final da Champions League pra gente poder lá encerrar. E aí? É, PSG e Inter de Milão. Cara, os dois, assim, foram Jogaço. jogaços. Eu acho que se você for pegar na semifinal Barcelona e Inter, cara, pô, foram 3x3, cara. Foi Jogaço. 3x3 em Barcelona, 3x3. Sim, sim. Confesso Em que Milão, eu esperava outra final. Eu esperava Barcelona e Arsenal. Eu também. Eu também. É, e eu gosto, tenho um carinho pelo Barcelona. Bom, eu vou Torci gravar de Inter. Eu sou internacional. Não, eu acho que o Paris Saint-Germain vai acabar com essa maldição e vai ser campeão. Será, cara? Chegou a hora dele, chegou a hora. Antes de comer uma pizza Não lá tenho italiana. muito A carinho. maldição era o Mbappé. Mbappé, Cavani, Neymar, tanta maldição lá. Cheio de maldição. É. Saiu. E vai ser campeão agora. Chegou a hora do. Você vê que não tem o bicho papão. É uma Champions até surpreendente. Você não vê o Real, você não vê o Bayern de Munique, Verdade, que é sempre né? de ponta, e o Barcelona. Uma final improvável, né? Improvável. Improvável. Até a final, pela semi. Sim. Que eu esperava os outros adversários. Eu esperava Barcelona e Arsenal. Eu acho que nas oitavas, cara, tipo assim, teve um jogo, foi quem, meu Deus do céu, foi Liverpool e PSG. O Liverpool, ele ganha de 1-0 do Paris Saint-Germain em casa, na casa lá pô, dos caras, e o PSG consegue reverter. Na E casa passa do por Liverpool. uns E passa, é. pênaltis. Poderia ter eliminado, né? Exatamente. Isso aí. Aí já mudaria a Exatamente. configuração. Verdade. Exatamente. Agora esse jogo do Barcelona foi demais. Eu assisti esse jogo aí, foi demais. Eu Jogaço, torcendo né, muito. cara? O Barcelona com a vitória. O mais difícil foi virar o jogo e ceder o empate nos acréscimos. Pô, Eu acho que por ser também um jogo único, né, cara, final da Champions, né, assim, eu acho que pesa muito, né, Onde é cara? essa final mesmo? Vai ser, cara, eu acho que vai ser em Munique, cara. Na Alemanha. Acredito, eu acho. Deixa só Eu acho que pesquisar aqui o Paris pra Saint-Germain tem um não- leve pra não dar favoritismo. informação. sim, pô. Porém, a Inter tem aquele sistema, aquela coisa italiana de defesa forte, né? Sim. De marcar muito. Mas vai ser um jogaço mas eu também. acho Deixa eu que pesquisar chegou a hora do aqui. Paris Saint-Germain ser campeão. Eu vou esperar a bola rolar. Vai ficar com a Inter, né, tio? Vai ficar com a Inter, né? cara. Enfim, mas vai ser um jogaço que... Não, com certeza. Cara, você tá falando aqui a final. Fosse a Juventus, eu torceria pra Juventus. Na Itália, Inter e Milan não tem muita essa... É verdade. O Napoli, que é o meu time na Itália, Napoli. Ah, é? E tá perto de ser campeão italiano. Verdade. É. O cara que assistiu o Inter em Barcelona, Não, que jogo. Verdade. Que jogo. à noite ele assistiu o Vasco e Porto pra ver. E rolou esse papo, essa brincadeira na net, é verdade, é. Foi no mesmo dia. Caiu a internet. Será que não foi a preliminar, não? Barcelona e Munique, o jogo principal, o Porto Cabelo e Vasco? Munique. Munique, aí.
estádio do Bayern. Alemanha. As considerações finais, irmão? Considerações finais, irmão, é que tá tudo muito aberto aí na Libertadores, né? Sim. Flamengo, Botafogo, acho que... Inter, Bahia. Inter, Bahia, acho que não tem nenhum brasileiro, tirando o Palmeiras, né? E o São Paulo realmente... acho que assim, Palmeiras e São Paulo classificados. Agora, o restante vão ter que lutar. Eu acredito que o Flamengo se classifique, Botafogo também acredito. eu creio. Agora, cara, Inter e Bahia, eu acho que só passa um. Só passa. Ou então Aí pode não passar nenhum dos dois. É verdade. Isso aí. É muito perigoso. Grupo né? muito perigoso. Eu acho que falando um pouco de Flamengo para A gente poder. não teve gravação, a gente não falou do Vasco Flamengo. Entendeu? Tinha que falar sobre o jogão que foi o Vasco Flamengo lá, que a gente não teve gravação, né? Mas qual o sentido? Assim. Jogão que o Vasco fez contra o Flamengo lá. Ah, o troféu. 0x0? Porque teve lá Não teve várias gravações. o 4x4, né? E aí teve agora o troféu. Pô, meu irmão, tudo bem, você porque essa pauta, cara, pra você ver como é que o Vasco ele tá se apequenando. Traga a O pauta. O Vasco foi amassado, dominado. O Léo Jardim pegou tudo. O jogo foi 0x0. inchado, 0x0 e a torcida do Vasco saiu comemorando. Isso é sinal de? Derrota. E esse ponto, mas esse pontinho pode contar lá na frente, sabia? Sim. É. Sim. Salvou já o ano. Olha só. Olha o Sem Sem contar que na hora ali perfilada ali, né? O juiz, o Gerson com a bandeira ali. O Verrete, ele esconde a flama. Escondeu a flama do Flamengo, por quê? Cara? Numa total falta de ética e de Falta de respeito respeito, futebolístico. Coisa de menino. Mas galera, é isso. Obrigado pelo carinho aí, vambora. Mailson, mais uma vez aí, obrigado, irmão. Obrigado Tamo pelo junto, convite tá? mais uma vez. Vambora, André. Meu irmão, galera, obrigado pelo carinho. Tamo junto, abração. Se inscreva lá no nosso canal, siga a nossa página no Instagram, no meu, no seu, no nosso canal. Amarrando a Chuteira.